O que você acredita que é uma das coisas mais importantes na fé, na vida cristã? Talvez você possa me dar várias respostas, mas eu quero te mostrar hoje, no nosso devocional, o centro de uma fé segura e que pode realmente trazer transformação na sua vida. Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Fiz questão de hoje estar num cenário, num ambiente diferente. Eu acho que tudo isso reflete aquilo que nós queremos compartilhar essa semana. Quando Jesus veio para a Terra, de todas as missões de salvar o homem e tudo que ele veio fazer aqui, ele veio mostrar a Deus de uma maneira diferente. Não a maneira da religião, não a maneira que muitas vezes nós ouvimos em muitos lugares, que são de Deus, mas que estão vivendo ainda debaixo de uma legalidade, de um legalismo terrível, fechando a porta para tantos pecadores, tantas pessoas que precisam de Deus, mas que de trás desses preconceitos e um quadro religioso impedem as pessoas de experimentar e de conhecer o amor de Deus. E também isso tem trazido muito fardo e muito peso ao coração de muitos irmãos. É por isso que todo o nosso trabalho, a coisa mais importante, é colocarmos Cristo no centro da nossa vida, no centro da nossa fé. Isso é muito importante porque nós vivemos numa época que pode ser definida como anticristo e não antideus. Pastor, tem diferença? Tem. As pessoas, no geral, não são contra Deus, mas são contra Cristo. Nós vemos várias pessoas fazendo muitas coisas em nome de Deus, inclusive matando e fazendo guerras, mas elas não reconhecem a Cristo. E por isso nós precisamos trazer Cristo para a centralidade da nossa fé, da nossa pregação, da nossa edificação, mas principalmente para o centro da nossa fé. Você sabe, as pessoas não resistem quando você fala de Deus de uma maneira genérica, mas elas resistem muito quando às vezes nós falamos da pessoa de Cristo. E hoje nós queremos falar sobre Deus, sim, também há um só Deus, mas esse Deus, ele subsiste em forma de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Eu sei que talvez você me diga, pastor, pois eu não consigo entender. E você faz muito bem, o homem não consegue entender a Deus, porque o menor jamais pode explicar o maior. Nós jamais vamos conseguir compreender a dimensão de Deus. Deus não pode ser compreendido pela mente humana. João capítulo 1, verso 12, nos diz que para com Deus Pai, nós somos filhos, porque ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Essa é uma verdade importante. Nunca caia nessa mentira de que todo mundo é filho de Deus. Não, isso não é verdade. Ninguém, na verdade, nasce filho de Deus. Se todo mundo fosse filho de Deus, o mundo não era o que era. Não vou nem falar dos imperadores malignos e terríveis que estão aí na história desses caras horrorosos, né? Estou falando de todo homem mesmo. Mas a Bíblia fala que todos podem, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Todo homem pode vir a se tornar um filho, mas tem que nascer de novo. Mas se você já é nascido de novo, para com Deus, você é um Deus Pai, você é filho. Mas para com Deus Filho, para com Jesus Cristo, nós somos irmãos e somos servos. Porque na cruz, ele nos comprou para ele. E agora nós somos os seus servos. Mas é o servo irmão, não é o servo como um escravo aí fora. Não pense assim. No entanto, nós precisamos ter o cuidado, porque muitos irmãos têm esquecido do amor do Pai, que é a coisa mais importante. Muitos veem a Deus de pé,
de uma forma autoritária, pronto para julgar e condenar as pessoas, e enquanto Cristo é visto como um bom pastor que morreu por nós. Mas isso está longe de ser verdade. O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja, Ele é o nosso Pai de amor. Foi ideia de Deus nos salvar. Foi iniciativa de Deus não ter o céu sem você, sem eu. Isso tudo mostra o amor dele. Então, pastor, por que Cristo veio? Muito bem, ele veio para revelar o novo nome de Deus que os judeus nem ninguém conhecia. Foi ele que diz em João capítulo 17, verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Veja que Cristo veio justamente para nos revelar o nome de Deus. Mas qual nome ele veio revelar? Essa é uma pergunta importante. Nós sabemos que existe algo muito poderoso a respeito do nome de Deus. E o Senhor diz que veio para nos revelar o nome dele. No Velho Testamento, Deus primeiramente se revelou como o Elohim, o Deus Criador, que criou todas as coisas. Depois ele se revelou a Abraão como El Shaddai. El Shaddai, o Deus todo suficiente, que supriria todas as necessidades. O grande eu sou. E se você continuar lendo a Bíblia, ele se revela, por exemplo, lá em Gênesis 22, como o Senhor Jeová Jireh, o Deus que provê. Depois o Jeová Rafá, o Deus que sara. O Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, a nossa vitória. O Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ele é o Jeová Tzidkenu, a nossa justiça. Ele é o Jeová Makadesh, aquele que nos santifica. E ele é o Jeová Shammah, o Senhor é presente, ou o Senhor está ali. Todos esses nomes em hebraico estão lá no Velho Testamento. Eram os nomes de Deus. São verdadeiros, poderosos, continuam existindo. Mas então, qual nome faltava? Qual nome Cristo veio revelar? Cristo veio revelar o nome do Pai. Esses nomes são preciosos porque eles falam não do que ele faz, mas daquilo que ele é. Não é que Jeová cura, ele é a cura. Não é que ele que ele traz provisão, ele é a nossa provisão. Esses são nomes usados no Velho Testamento e claro que você pode usar hoje porque ele continua sendo o mesmo. Ele é sim a sua cura, sua provisão, sua vitória, sua justiça. Mas o que nós queremos te apresentar hoje é o nome superior. Cristo veio para revelar o novo nome de Deus, Pai. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderninho de anotações ou escreve aí no compartilhamento. Cristo veio revelar o novo nome de Deus, Pai. Vírgula, né? Pai. Vou colocar aqui. Cristo, deixa eu anotar aqui. Cristo veio revelar o novo nome de Deus, vírgula. Pai. Ele é o Pai. Pastor, por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque não adianta nada alguém ser muito poderoso, muito rico, muito forte, mas você não tem acesso a ele. Mas se essa pessoa toda poderosa, forte, capaz, for o seu pai, então todos os outros nomes estão contidos dentro do nome do Pai. Quando você chama o seu Pai, você chama o Deus que provê, que supre, que vence, que justifica, que santifica, que está presente, que é o Todo-Poderoso, e agora ele é seu Pai. Isso muda tudo. Todos os outros nomes de Deus revelam principalmente o seu caráter. Mas o nome Pai revela plenamente Deus, porque todos os outros nomes estão incluídos nesse nome. O nosso Deus é realmente tudo que foi revelado no Velho Testamento, mas para nós, ele é o nosso Paizinho.
Papaizinho. E há muito poder nesse nome, a proteção nesse nome. Todos os atributos de Deus estão presentes nele. Olha o que diz João capítulo 17, verso 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Veja, você não encontrará nos evangelhos nenhuma menção dos discípulos ficando doentes, oprimidos ou necessitados de alguma coisa material. Como que o Senhor protegeu os seus discípulos? A Bíblia fala que ele os protegeu no nome de Deus. O Senhor os ensinou a se relacionar com Deus baseado nesse nome. Em todo o tempo, nos evangelhos, Cristo se refere a Deus como Pai. Todo o tempo, Jesus só chamou Deus de Pai. O único momento que ele chamou Deus de Deus foi na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquela hora não era ele, eram os nossos pecados que estavam sobre ele. E ele chamou ele de Deus para que hoje você possa chamar ele de Pai. Lembra disso, nunca se esqueça disso. Infelizmente, os religiosos têm transformado até mesmo o nome do Pai num título frio e distante. Mas não é esse o propósito de Deus. O Pai quer se relacionar conosco de uma maneira terna e muito amorosa. E a oração mais profunda que hoje, você que está aqui comigo, talvez está passando por uma luta, uma necessidade, uma dificuldade, algum medo, alguma angústia, a oração mais poderosa que você pode fazer hoje é parar tudo e chamar ele de papaizinho. Lembrar o quanto você é amado. Quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando o espírito da nova aliança. Estamos nos relacionando não com um Deus distante, frio e punitivo, mas com um Pai amoroso, próximo, perdoador, cheio de compaixão, para se relacionar conosco. Amém? Quero orar por você hoje. Quando eu salvar essa live, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha, abençoe a vida de alguém. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E compartilhar essa live com a sua família. Vamos orar. Paizinho amado, papaizinho, esse é o seu nome. Nós te invocamos hoje. E eu oro para que o Senhor se revele aos meus irmãos como esse Pai doce e amoroso que o Senhor é. Que a nossa relação seja longe de ser fria e religiosa, mas seja realmente uma relação tocante, íntima. E que nós possamos desfrutar do Senhor como esse Paizinho querido e poderoso, ao qual nós temos acesso, apesar de nós, os nossos pecados e das nossas falhas. Fazemos isso pelo teu sangue, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na presença do Papaizinho.